Quando Joana apareceu à porta bocejando, fadigada da longa noite em claro à cabeceira do filho, Tibúrcio, de pé no terreiro, firmado à enxada, olhava o pombal alvoroçado. O sol começava a subir, dourando as folhas úmidas à beira do córrego. Esvoaçavam rolinhas, e os sanhaços faziam alegre algazarra nos ramos altos das árvores das cercanias. O caboclo imóvel não tirava os olhos do pombal que ficava à sombra da copa da mangueira. Por vezes franzia a fronte queimada, acusando a luta íntima, graves preocupações que lhe trabalhavam o espírito. Um pombo abalava, outro, logo outro. Ele voltava a cabeça, seguia-os até perdê-los de vista e tornava a contemplação melancólica. As aves iam e vinham, entravam e saíam agitadas, arrulhando alto. Esvoaçavam em redor da habitação, pousavam nas árvores, no sapé da cabana, baixavam a terra inquietas, fazendo roda arrufadas. Outras voavam, descreviam grandes voltas e regressavam ao pombal. Depois juntavam-se em reboliço, turturinando, como se discutissem e combinassem a abalada. O caboclo não arredava, olhando. Ele bem sabia que era a vida do seu filho que ali estava em jogo, pendente da resolução das aves. Quando os pombos desertam, a desgraça vem logo. Vendo, Joana perguntou: Que é? O caboclo coçou a cabeça sem responder. Ela insistiu: Que é, Tibúrcio? A mode que os pombos estão arribando, Joana. A cabocla sorriu tristemente. Uai, só agora que você tá dando por isso? Desde que ele caiu de cama. Eu não quis falar, mas bem que eu tava vendo. O caboclo pôs a enxada no ombro e foi-se lentamente a caminho da roça por entre o capim molhado que exalava um cheiro picante. Galinhas cacarejavam ocultas nas ervas altas, e um fio de água que derivava fino e suave lampejava aqui, ali, nas abertas do mato. Tibúrcio, sempre de cabeça baixa, enxada ao ombro, seguia, impressionado com a repentina migração das aves. Era o anúncio fatal. Ele bem que ouviu a coruja noites e noites seguidas, mas não fez caso. Afinal, tudo ia bem. O pequeno com saúde, eles sempre robustos. Mas ali estava a confirmação do aviso, a fuga dos pombos, todos criados por ele. Lá iam. O abandonavam pressentindo a chegada da morte. Tibúrcio levantou o olhar. As aves esvoaçavam descrevendo círculos. E Joana lá estava, na soleira da cabana, encostada no umbral. Braços cruzados, cabeça pendida, de certo chorando, coitada. Revoltou-se com uma surda explosão de ódio contra as aves ingratas. Nunca tivera coragem de matar uma só e vivia sempre a consertar o pombal. Mais uma coisa, mais outra, pensando em aumentá-lo para novos casais. E o filho? Não era ele quem pilava o milho para os borrachos? Quem sempre andava pela mangueira de ramo em ramo, a ver se havia alguma fenda no pombal por onde a chuva penetrasse? Quem sabe se era porque o não viam que os pombos abandonaram a casa. Encolheu os ombros e seguiu mato adentro. Ao atravessar a estiva, o coração bateu-lhe com força, na emoção de um presságio. Parou. A água rebalsada refletia-se imóvel.
e ele olhava sem ver a sua imagem, pensando no pequeno que delirava ardendo em febre. Enveredou pela roça. O milharal apendoado era tão alto que o homem desaparecia seguindo os carreiros cobertos de folhas secas. Pomas de terra fofa encobriam formigueiros que ele sempre arrasava nos dias tranquilos. Nem deu por elas, seguia. Papagaios fugiam, chaurando com as verdes asas luzindo ao sol, e gafanhotos enormes saltavam nas folhas. Por vezes um calango rastejava ligeiro. Havia um ranchinho de palha. Era ali que o filho costumava ficar arranjando as suas arapucas. Ainda lá estava um feixe de taquaras, mas a erva começava a invadir o abrigo abandonado. Também já ia para um mês que o pequeno não aparecia ali. A enxada lhe pesava no ombro como uma carga. As pernas afrouxavam. O corpo ressentia-se de fadiga, como se ele chegasse de uma estirada viagem. Às vezes, parecia-lhe ouvir a voz da mulher ecoando. Levantava a cabeça e, atento, sobressaltado, ficava à escuta. As folhas pendiam lânguidas e no céu de um azul imenso passavam urubus voando vagarosos. De repente, um pombo atravessou os ares. Em seguida outro logo depois. Tiburcio se pôs de pé olhando. Lá iam eles. Lá iam. Asas estalaram. Eram outros. Aqueles não tornariam mais. Nunca mais. Fugiam espavoridos, sentindo a morte que devia vir perto. Devia ter levado o filho à vila assim que ele caiu doente. Mas quem podia contar com aquilo? De repente um febrão, delírio, o que fazer? Tiburcio levantou os olhos para o céu. Mais um pombo passou. Meneou a cabeça desanimado, colocou a enxada ao ombro e tornou a casa. Quando Joana o descobriu no terreiro, como se adivinhasse o seu pensamento, disse: Foi mesmo melhor você voltar, meu velho. Eu aqui sozinha nem sei o que hei de fazer. Ele olhou o pombal. Estava deserto, em silêncio. Ao cair da tarde, sentou-se ao limiar da cabana e, fumando, ficou à espera dos pombos. As cigarras cantavam, o céu empalidecia e a aragem da tarde espalhava o suave aroma das açucenas que abriam. Perto um cão ladrava e Tiburcio não tirava os olhos do pombal, procurando descobrir uma das aves. Talvez tornassem. Onde achariam eles melhor abrigo? A floresta era arriscada e pombo de casa não fazia vida no mato. Que outro pombal seria traído? Uns voaram para o lado do campo, outros endireitaram para a serra e não voltavam. Começava a escurecer. Joana acendeu a candeia. Já os sapos coachavam nos aguaçais. Uma estrela luziu no céu. Tiburcio fitou bem nela os olhos e pôs-se a rezar baixinho. Tiburcio suspirou e ergueu-se. Encostou-se no umbral sem ânimo de entrar. Joana chegou-se à porta. Então? No mesmo. Agora nem água. Quá. E o caboclo, baixinho, como se receasse ser ouvido pelo filho, perguntou: Joana, você não sabe reza nenhuma para isso? E mostrou o pombal deserto. Nhalina é que sabe. E chama? Diz que sim.
Tibúrcio ficou a pensar. Súbito, levantando resolutamente a cabeça, disse em voz firme: Eu vou lá. Agora? Então, você não diz que chama? Eu não vi, Tibúrcio. Diz. Você não quer? Eu? Eu não. Só o que acha que é muito tarde, meu velho. Você já viu como ele tá? Não dá acordo de nada. Eu ando, falo, viro, mexo no quarto. E ele nem como coisa. Ali só Deus. A voz ia se lhe travando na garganta e de repente desatou a chorar. Tibúrcio afastou-se e pôs-se a andar vagarosamente no terreiro. A lua subia, os campos alvejavam e as sombras das árvores, muito negras, tisnavam a claridade. Tenha paciência, minha velha. A gente fez tudo. Os grilos cantavam estrídulos. Um caboré passou com um grito rascante. De repente, Joana estremeceu. Voltou-se hirta para a cabana. Pela porta escancarada, saía ao terreiro um raio de luz lívida e, depois de olhar um momento, como assombrada, partiu de arranco. Tibúrcio, sem compreender, esperava a mulher reaparecer tranquila, quando um grito lancinante atravessou o silêncio. O caboclo correu para a cabana. Foi direto ao quarto que uma lamparina alumiava. A mulher de joelhos junto ao catre, debruçada sobre o filho, soluçava desesperadamente. Que é, Joana? Ela roquejou, atirando os cabelos sobre o corpo da criança. Acabou. Não vê? Ele inclinou-se. O seu rosto roçou por uma face que ardia. A sua mão trêmula pôs-se a apalpar o corpo abrasado, sentindo o peito magro, ripado pelas costelas, o ventre fundo. Vê o coração, Tibúrcio. Ele apenas disse: Acabou. A mulher levantou desfigurada. Quis falar, estendeu os braços para o marido, mas caiu sem força sobre uma canastra. E rompeu a chorar, redizendo o nome do filho, com a ternura a coar-se pelos soluços. Meu Luiz, meu Luizinho, tão vivo. Ah, minha Nossa Senhora. Tibúrcio parou com um olhar perdido, as lágrimas rolando em grossas gotas ao longo da face ossuda. Joana cambaleou e se atirou nos braços do marido. Ele a amparou sem dizer uma só palavra, e abraçados ficaram largo tempo de pé na estreita sala obscura onde os grilos cantavam. O luar entrava alvo, caleando as paredes. Tibúrcio sentou-se na soleira, acendeu o cachimbo, olhando o campo iluminado. De repente pareceu-lhe ouvir arrulhos. Levantou a cabeça olhando. As estrelas cintilavam na altura. A copa das árvores reluzia ao luar. Seria ilusão? Ficou imóvel, atento à escuta. Levantou e caminhou até o pombal. Seriam os pombos que voltavam após a passagem da morte? Tibúrcio começou a resmungar enfurecido. Agora é tarde, malditos. Um rufo de asas e pios partiram do pombal. Não havia dúvida. Eram as aves que retornavam. Caminhou para a cabana, foi até a cozinha e pegou o machado. Voltou ao terreiro e, sob a mangueira, arregaçando as mangas da camisa, brandiu o machado. Ao primeiro golpe no poste que sustentava o pombal, as aves calaram-se.
Tiburcio redobrou os esforços, mas a construção continuava de pé, resistindo. Então ele subiu na árvore e, firmado numa forquilha, atirou um pontapé no pombal que caiu no terreiro com um estrondo. 2 pombos voaram assustados e pousaram no teto da palhoça. O caboclo desceu pelo tronco e viu 2 pequenos corpos que piavam e se arrastavam. Eram 2 filhotes de pombos. Tiburcio os pegou e, revirando-os entre as mãos, sentia os ossos frágeis e os animais se debatendo e piando. E ele foi os espremendo, esmagando. Joana, abraçada ao filho, soluçava quando Tiburcio entrou no quarto. Subitamente a mulher estremeceu, levantou de salto e agarrou o braço do marido. Os olhos muito abertos, a cabeça inclinada, como se ouvisse vozes, rumores distantes. Que é, Joana? Que você tem? Ela murmurou apavorada. Os pombos, meu velho, você tá ouvindo? Eram os arrulhos tristes que vinham de cima da casa e estão voltando. Quem sabe? Ele ainda está quente. Havia uma esperança imensa no coração dolorido da cabocla. Tiburcio encolheu os ombros ressentido. É choro deles, Joana. Estão chorando como nós. É um casal que ficou por causa dos fios. Eu derrubei o pombal e matei os borrachos. Olha. Mostrou as mãos ensanguentadas. Eles voaram para cima da casa, você quer ver? Ele foi saindo. Joana acompanhou. Desceram ao terreiro. Tiburcio mostrou o pombal tombado. Depois apanhou os esmagados corpos dos borrachos. Olha aqui, Joana. Olha aqui. Joana olhava sem dizer uma palavra. Cessara de chorar, espantada, mirando o marido. Os olhos acesos de Tiburcio fulguravam. Ele atirou um borracho ao sapê, rugindo. É bom! Atirou o segundo. É bom! Os pombos voavam espavoridos e perderam-se nas galhadas negras. Joana não tirava os olhos dele. Muda, aterrada, vendo-o chorar aos arrancos, com a mão espalmada a tinta de sangue. Comovida, ela segura a mão do marido e fala com ternura. Vamos, meu velho. Foi a vontade de Deus. Ele está no céu. E vagarosamente o foi levando. Entraram e diante do catre em que jazia o filho morto, as lágrimas romperam dos olhos de ambos, e sobre o teto da palhoça os pombos que haviam tornado arrulhavam doridamente. Venha, meu pequenino, brincar com os passarinhos e acudir o meu coração.